Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, escrito por Yuval Noah Harari. Foi publicado esse livro a primeira vez em 2011 em Israel, mas foi publicado internacionalmente em 2014. Mas antes eu quero convidar-vos a fazerem parte deste canal, por favor, de inscreverem-se, partilharem esse vídeo para mais pessoas, para que possamos saber como o ser humano, esse ser insignificante, conseguiu ser um dos maiores predadores da Terra e conseguiu modificar totalmente a natureza a seu favor. Por isso, vamos ao vídeo. O livro Sapiens posso considerar de ser uma macro-história, porque ele não se concentra apenas na história do Ocidente ou na história de um continente específico, mas ele procura albergar toda a história da humanidade em todos os pontos, isto é, tanto na América do Sul como em África, na Austrália, na Oceania e na Ásia. E isso vai conseguir fazer um casamento perfeito com vários acontecimentos que foram surgindo ao longo da existência humana. Nós aqui podemos pensar que o ser humano é um ser especial dentro da natureza, mas Charles Darwin já provou que não, que nós tivemos um passado em comum com outros mamíferos, como os macacos babuínos, temos um antepassado comum. E Yuval Noah Harari, neste livro Sapiens, uma breve história da humanidade, ele não vai se cingir apenas no Homo sapiens, nessa espécie humana, mas vai procurar trazer alguns elementos das outras espécies humanas, como o Homo erectus, Neandertais, como essa conjugação de toda essa humanidade vai se transformar nesse homem que nós somos atualmente. Nós já vimos no livro que eu fiz aqui a resenha, A Origem das Espécies de Charles Darwin, ele vai apresentar como esses animais foram evoluindo ao longo dos tempos. E essa mesma premissa que Yuval Noah Harari pega em Darwin, então vai transmitir com uma sutileza tão grande neste livro que ele vai tratar de uma macro-história. Este livro, Sapiens, uma breve história da humanidade, vai estar dividido em 4 partes principais. Na primeira parte, fala sobre a revolução cognitiva que aconteceu há mais de 70 mil anos atrás, isto é, quando o Homo sapiens conseguiu ter a consciência, manifestar sua consciência da sua própria existência e conseguiu dominar alguns elementos dentro da natureza. Podemos ver que o ser humano não está no topo da cadeia alimentar dentro da natureza. Existem alguns animais maiores, com mais porte, capazes de fazerem frente ao ser humano. Mas uma das coisas que difere muito do ser humano e dos outros animais é a nossa capacidade intelectual, a nossa consciência. Conseguimos manifestar muito com a nossa evolução. Isto é, trouxe algum aspecto fundamental, isto é, a nossa razão, a nossa consciência, nosso conhecimento. Fomos adquirindo mais conhecimentos para enfrentar várias dificuldades. E isso conseguiu nos diferenciar bastante dos outros animais, porque nós fomos capazes de nos concentrar nas nossas capacidades de criar outros instrumentos para caçarmos, para conseguirmos dominar os outros animais. Porque nós podemos até conseguir derrotar um gorila, um leão, isto é, com as nossas ferramentas, mas mano a mano, soco a soco, a gente não consegue, porque o animal está preparado, o leão está preparado para devorar, para destruir, o gorila está preparado para destruir, massacrar o homem, mas o homem conseguiu criar instrumentos capazes de estar de longe e mirar, eliminar a sua presa num instante. E nesta revolução cognitiva, o ser humano conseguiu ter a capacidade de transformar não só a sua própria consciência, a sua própria mentalidade, a sua razão, mas mudar completamente a organização da natureza desde o seu topo alimentar. E dentro da filosofia nós podemos ver como alguns filósofos definiram o homem como um ser racional, um animal racional. E esta revolução cognitiva traz esse mesmo assentamento nessas mesmas doutrinas que foram divulgando ao longo dos tempos. Porque nós vimos nessa obra é que Yuval Noah Harari consegue conjugar o passado e o presente. Ele consegue trazer uma história que tem uma sequência. Porque em muitos livros de história que nós vemos que a história é estudada apenas os seus acontecimentos, mas não sua influência ao longo do tempo. E isso é uma coisa importante para nós termos a noção de como vai funcionar o ser humano.
porque está dado o primeiro movimento para que o homem consiga se desenvolver e transformar a natureza ao seu favor. É isso que vai permitir que o ser humano consiga fazer uma nova mutação, isto é, uma nova transformação da natureza, com uma revolução que ele vai acontecer novamente. Isso que a segunda parte do livro fala sobre a revolução agrícola, aconteceu há 12 mil anos atrás. E esta revolução agrícola não só é importante para nós conseguirmos entender esse mesmo ajuntamento e como o ser humano conseguiu dominar as plantas, domesticar alguns animais. E neste livro ela traz um entre parênteses, porque não é o homem que conseguiu domesticar os animais, as plantas, mas as plantas conseguiram escravizar o homem, porque neste momento o homem vai conseguir se situar apenas no local e controlar o crescimento das plantas e ter comida apenas no seu bem favor quando a natureza o permitir, isto é, fazendo as plantações e esperar as mudanças climáticas. Isto é, a mudança do tempo, principalmente do tempo chuvoso, seco, colheita, recolha. E esse marco histórico de 12 mil anos atrás, que o ser humano conseguiu domesticar as plantas, começar o cultivo, essa revolução agrícola, poderia ter sido considerado como um dos marcos para a contagem do ano, porque é aí que o homem conseguiu fixar-se e conseguir ter uma noção do tempo. Porque essas mudanças do tempo, o homem conseguiu não só dar uma voz e medir esse mesmo tempo, mas conseguiu controlar bem a sua própria alimentação, a sua natureza, sem esquecer aquelas outras descobertas que ele já fez com fogo e outras coisas. Mas nisso nós devemos ter uma plena certeza que o ser humano, que existiu há muito tempo, há mais de 2 milhões de anos, mas com só 70 mil anos começou essa revolução cognitiva, 12 mil, a revolução que nós podemos aqui citar como a revolução agrícola, não é apenas um dos elementos que nós podemos manifestar aqui, mas que o ser humano, além de conseguir se congregar nesta mesma sociedade que ele vai conseguir formar, é por isso que muitos filósofos vão definir também o homem como um ser social, não apenas Aristóteles na política, mas também como Jean-Jacques Rousseau e outros contratualistas, quando falam sobre a questão do contrato social para formar a sociedade. Alguns elementos são mais claros, porque como o homem consegue se unir em muita gente, conseguir controlar essa mesma pessoa de mais de 150 pessoas numa só localidade? Porque nós podemos ver que os homens são capazes de criar mitos, de ter uma construção do imaginário social coletivo para conseguir congregar mais pessoas à sua volta. Uma das características que os outros animais não têm, porque eles veem que os outros animais conseguem apenas conviver com 25, mas os homens conseguem ter mais de 150 pessoas, mais de 1000. Nós podemos ter exemplo aqui de alguns países, como em Portugal, 10 milhões de pessoas estão congregados e criaram os seus mitos históricos. Em Angola são mais de 25 milhões e pulando para o Brasil são mais de 200 milhões. Como o Homo sapiens conseguiu congregar tudo isso? Devido a uma das coisas fundamentais para termos um controle sobre a própria população, isto é, a criação dos mitos partilhados. Porque o ser humano é um animal que consegue, com a sua revolução cognitiva, criar mitos, acreditar em coisas invisíveis, coisas que não existem dentro da natureza, que Ernest Cassirer, no seu livro da Antropologia do Homem, vai conseguir definir muito bem que o homem é um animal simbólico, isso é, cria símbolos que vão ser compartilhados com a maior parte da população. E nisso, isso se congrega para que todos acreditam naquilo que possamos sempre seguir. Isto é, acreditamos em mitos coletivos, acreditamos numa religião coletiva, acreditamos numa criação de uma lei universal para todos. E as pessoas acreditam sendo verdadeiro aquilo. E isso é importante para nós entendermos como o ser humano conseguiu dominar não só os outros animais, mas também os próprios homens dentro da própria sociedade. É isso que vai nos fazer pular para a terceira parte deste livro, que é a unificação da humanidade. Com essa mesma criação dos mitos partilhados entre os seres humanos e essa mesma congregação para formar uma sociedade. Mas isso devido principalmente da agricultura, porque quando o homem conseguiu ser um ser fixo, não mais um nômade, então a multiplicação das pessoas aumentaram. E isso traz com que várias coisas começam a acontecer dentro da mesma sociedade. E para que
isso acontece, essa unificação acontece, é necessário que a gente crie alguns mitos partilhados, como as constituições. E nisso até ele vai fazer uma breve referência à lei do Hammurabi, na Babilônia, quando ele cria a primeira constituição, as primeiras leis para determinar como o funcionamento de uma mesma sociedade, o primeiro mito coletivo das próprias leis. E isso, ele vai fazer uma breve relação com a independência dos Estados Unidos lá no século XVIII, quando Thomas Jefferson proclama a independência, a Declaração dos Estados Unidos. Como aquela Constituição e a lei do Hammurabi vão se conjugar, como é que eles se cruzam, como a lei do Hammurabi vai ser um elemento mítico para que a sociedade consiga se organizar, olho por olho, dente por dente, como a Constituição dos Estados Unidos vai congregar esses elementos também mitológicos, para que as pessoas acreditem naquilo e possam dar confiança. Como isso é importante para termos uma sociedade mais unida. E uma das coisas que nós podemos ver nessa mesma unificação é a questão do dinheiro. O dinheiro que a gente usa para comprar YX, isso funciona à base da confiança. O dinheiro em si não tem qualquer valor, a gente tem que dar valor naquilo, a gente acredita naquilo que é capaz de comprar coisas para que a gente usa, mas tudo isso é graças a essa mesma unificação que aconteceu dos seres humanos para que possamos sempre partilhar vários elementos históricos, porque se nós somos capazes de criar realidades que não existem, como Ernest Cassidy fala sobre esta mesma realidade simbólica que os homens criam para que possamos acreditar num mito, o mito do Estado, o mito da Constituição, o mito dos direitos humanos. É necessário que as pessoas acreditem naquilo e tenham confiança nesses mesmos elementos. E essa confiança dá-nos poder de conseguirmos dominar a própria natureza. É nesta confiança que a gente tem na criação desses mesmos mitos que vai nos fazer ir para a quarta parte desta obra, quando falamos sobre a revolução científica. Ao perceber que o ser humano não sabe tudo e que algumas coisas perante o funcionamento da natureza, ele não sabe como funciona. Então, tem que se fazer a pergunta, como funciona o mundo? Como funciona a natureza? Por que as estrelas estão ali postas? Será que é o Sol que gira ou a Terra é fixa? E nisso começa uma revolução científica. Nicolau Copérnico, Galileu, Leonardo da Vinci, estamos falando do Renascimento. E essas mesmas descobertas que vão nos fazer mudar totalmente a história na questão dos descobrimentos, na questão da economia, capitalismo. É isso que vai nos fazer termos alguma noção de alguns elementos e vai fazer com que o mundo seja um lugar não mais pequeno, mas um lugar grande, mais globalizado. Isto é, a partilha de conhecimento, as trocas comerciais foram maiores, porque a partir do Renascimento, a partir dos descobrimentos, conseguimos conectar, não só abrimos a noção que o mapa que a gente criou ao longo dos tempos era muito ínfimo, mas termos a certeza que aquilo que a gente não conhece, a gente vai atrás para saber como funciona. Aquele mapa, aquele lugar que estava escondido pelo mundo, as pessoas conseguiram pegar os seus barcos e ir à volta ao mundo e conseguiram descobrir, entre aspas, esses lugares que a gente ignorava. Mas temos que pensar de uma forma mais coletiva, porque não só da Revolução Científica, mas aconteceu várias outras revoluções depois dessa mesma Revolução Científica, em 1500. Nós podemos ter que falar aqui da Revolução Industrial, que conseguimos não só controlar a energia, mas conseguimos que o ser humano não se esforce tanto para a obtenção dos seus próprios alimentos, dos seus próprios materiais, mas conseguiu fazer algumas máquinas que possam mais uma vez substituir a força humana. É isso que vai fazer com que a gente consiga não só ter mais tempo para conseguirmos pensar no funcionamento das coisas, mas conseguirmos pensar como controlar cada vez mais essa mesma energia, essa mesma força da própria natureza. Na última parte ele vai se perguntar o fim do Homo sapiens. Nós estamos a ter capacidade muito maior de fazermos que a gente cria vidas, que a gente possa criar um substituto para o Homo sapiens. E não só tentar com as várias técnicas que a gente descobriu ao longo dos tempos com a evolução científica, a evolução industrial, clonar vários seres, clonar uma ovelha. Nós podemos até agora
criar um outro ser Neandertal, possamos estudar melhor. Agora vão aqui algumas questões éticas dentro das mesmas evoluções, do mesmo progresso humano. Quando nós criarmos um super-humano, será que isso não vai ser o fim do próprio Homo sapiens? E isso não para por aqui. A gente vai ver esse progresso não apenas como uma forma de diminuir as mortes, de curar as doenças no mundo, mas uma forma de criarmos um super-humano, um ser capaz de substituir o próprio Homo sapiens. Essas são algumas interrogações que Yuval Noah Harari vai se pôr no fim do livro. E quando será esse mesmo fim? Ele faz essa mesma questão, porque a gente está a evoluir tanto que estamos a criar seres super-humanos, alguns seres como deuses, mas essa mesma interrogação que ele se põe, o homem que não tem controle sobre tudo isso, como será um Deus a criar uma nova vida? E como esses seres poderão se comportar? Será que será um Frankenstein? Será que esse monstro vai conseguir não só destruir o seu próprio criador, mas dar uma certa utilidade maior à escravidão do próprio ser humano? Essas perguntas são importantes para nós compreendermos bem essa obra. E essa obra tem essa sua importância. Não só vê pelos elementos históricos, mas congrega também elementos científicos, biológicos, que a gente possa partilhar mais uma vez. E, contudo, não apenas podemos aqui pensar que essas obras aqui trazem um ensinamento errôneo. Não, esses são os ensinamentos da macro-história. Conseguimos entender definitivamente como esse ser humano que está aí lançado pela sua própria existência vai controlar ainda mais a natureza, vai controlar o seu próprio destino. Até quando? E será que esses mesmos elementos que vamos adquirir ao longo dos tempos não vai trazer o próprio fim do Homo sapiens? São essas interrogações que esse livro pode apresentar. Por isso eu convido a leitura desta mesma obra, compartilhamos mais ideias, porque é importante que a gente saiba o funcionamento, saiba como o comportamento do homem pode influenciar negativamente ou positivamente a própria sociedade humana, a própria natureza, porque a gente constrói, a gente destrói essa própria natureza humana. E quando a gente vê tantas coisas acontecer ao longo do tempo, a gente começa a se perguntar aonde vai parar esse mesmo progresso da humanidade. Será que nós temos a capacidade de conseguirmos controlar os destinos da nossa humanidade? Será que nós temos a capacidade não só de criarmos seres conscientes, criarmos um ser que possa substituir esses seres humanos atuais, mas que o futuro nos reserva várias respostas? É isso que a gente quer trazer mais uma vez, uma reflexão desta uma obra. Por isso, leiam o livro, partilham aí nos comentários o que vocês acharam desse breve resumo e que possamos crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Por favor, de compartilhar esse vídeo para mais pessoas, de curtirem, comentarem e dar um like se gostaram do vídeo. Daqui é o Jovete. Até a próxima.